Riscos e benefícios da desestatização do Porto de Santos. O que a sociedade precisa discutir? Esse processo de transferência do controle da antiga Codesp, hoje a autoridade portuária, para o setor privado, tem preocupado muita gente na nossa região. E é uma aposta do governo federal para conseguir alavancar os investimentos nessa importante empresa responsável pelo desenvolvimento e pela geração de empregos em toda a nossa região. É para falar sobre esse assunto que nós receberemos grandes convidados hoje no Protagonismo Regional em Debate desta semana, que falará dos riscos e benefícios da desestatização da autoridade portuária e o que a sociedade precisa saber. É um minutinho, já já com vocês. Boa noite, amigos. Estamos de volta para mais um programa Protagonismo Regional em Debate, transmitido pelas plataformas do Protagonismo Cidadão, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Nessa semana, para falar do painel Porto Cidade, do processo de desestatização da autoridade portuária. O que a sociedade precisa discutir? Para falar sobre esse assunto, importante assunto, que preocupa muita gente na região, eu vou começar apresentando nossos convidados que estão remotamente no vídeo. A advogada Maria Cristina Gontijo, especialista na área ambiental e na área portuária também. Doutora Maria Cristina, boa noite, obrigado pela sua participação. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer mais uma vez, Sérgio, estar aqui para discutir assuntos tão importantes para a região e também cumprimento todos os entrevistados de hoje. Doutora Maria Cristina, que já é colunista, né, vai estrear nesse final de semana com o seu primeiro artigo na coluna da nossa plataforma. Está participando no vídeo, né, mas já veio 2 vezes aqui no estúdio conosco. No outro vídeo está o professor Hélio Alite, especialista em logística, também professor universitário. Já esteve no estúdio e agora conosco no vídeo. Professor, boa noite, obrigado por participar conosco nesse debate. Boa noite, Sérgio. Boa noite a minha doutora Maria Cristina Gontijo, o nosso presidente Tércio, sempre presidente Tércio, o homem que fez aí uma mudança de paradigma na Autoridade Portuária de Santos, e o Eric, que sempre que eu vejo o Eric, eu vi o Eric há uns 40 anos atrás, ele é o mesmo de hoje. Ele precisa me dar a forma dessa juventude, o Eric sempre foi o Eric que eu conheço. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, e é uma pena que a pandemia tenha separado a gente, né? Eu gostaria demais de que nós estivéssemos todos juntos, mas vamos lá, vamos fazer um grande programa. Eu já abri o programa 3 vezes, tive que fazer mais 2 aqui. Mas no estúdio, eles que acompanharam aqui, viram aqui as minhas falhas na abertura. Vou apresentar para todo mundo que nos acompanha agora. Ali na ponta está o Eric Sanches, diretor regional do CIESP, também apoiador do projeto, colunista da nossa plataforma. Vai nos ajudar também a fazer a entrevista com outro convidado do estúdio, que é o engenheiro, né, e especialista nessa área de logística também, o Casemiro Tércio. Foi presidente da autoridade portuária, vai ser sabatinado por todos nós aqui para falarmos por que a gente deve ou não temer esse processo de desestatização. Não tem que temer, não. Né? Não tem que temer. Eu vou para o vídeo então primeiro, porque você vai ser o último aqui, Tércio, está todo mundo orientado para espremer você hoje. Eu vou começar então pela doutora Maria Cristina, começar pelas mulheres, né? Doutora Maria Cristina, agradecendo novamente a sua participação, por que a gente deve ou não temer o processo de desestatização? E fique à vontade se quiser já endereçar algum questionamento para o engenheiro Tércio. Olha, agradeço muito a ordem de preferência, mas a realidade é um assunto muito importante, tem que ser discutido porque ele vai mudar, de fato, o rumo
da nossa região, o rumo da nossa sociedade, tanto da sociedade brasileira e, com certeza, a sociedade santista, porque ela vive em torno do porto. Isso é fato. Seja nas questões voltadas para a sustentabilidade, seja nas questões voltadas para o social, para a geração de emprego, seja na questão econômica em si. Mas algo que, de fato, me preocupa bastante e que deve ser objeto de todas essas audiências públicas e de todo o processo, e o processo deve ser transparente, é a questão da modelagem de desestatização. Porque privatizar não é a mesma coisa que desestatizar. Acho que é importante deixar isso claro, né, Tércio? Privatização não é a mesma coisa que desestatização. E em havendo essa desestatização, como que seria essa modelagem? Porque esse talvez é o grande ponto, talvez eu já começo aqui indo para o ponto principal. O ponto é esse. Que, de fato, que modelagem que a gente vai conseguir trabalhar para que o investidor tenha confiança no governo como sócio e para que não haja uma desregulação do setor? Lembrando aqui, antes do Tércio responder, que ele não responde mais pela autoridade portuária. O Tércio foi presidente, hoje ele é diretor do Grupo Unisanta, é um especialista nesse assunto, mas conhece muito e acho que ele pode esclarecer bastante a questão levantada pela Maria Cristina. Obrigado, Tércio. Boa noite. Fica à vontade para poder comentar. Bom, boa noite aos internautas, Sérgio, Eric, Hélio e Cris. Acho que o primeiro ponto e mais importante do modelagem da privatização da empresa, né? Porque o que vai ser privatizado é a empresa, o que vai ser desestatizado é a gestão das áreas comuns do porto, do canal, da dragagem, do acesso terrestre, enfim. Essa gestão ela vai ser passada para o privado, mas de fato há uma privatização da empresa em si, né? No final, o que nós estamos falando é de uma concessão por um tempo de 25, 35, 45 anos, isso está ainda sendo feito, essa conta ainda está sendo feita na modelagem. Mas o ponto crucial é, hoje, né, as empresas públicas, elas sofrem com a morosidade na contratação, com a morosidade na pronta resposta a uma questão de um litígio jurídico, né, judicial. Vou dar um exemplo aqui, né? Hoje, qualquer empresa pública, ela precisa recorrer recorrentemente até a última instância numa ação trabalhista, sendo que um empresário de uma empresa, né, que controla uma empresa privada, ele já vai resolver isso na primeira instância, ou seja, desafogando o sistema judiciário. Um processo de compra, né, e a gente pode trazer aqui o exemplo da própria contratação da dragagem no ano passado, no ano retrasado, na verdade, que se arrolou até início de 20. A segunda empresa ela entra com recurso contra a primeira e quem sofre no final do dia? O usuário, o cliente do porto. Então, a privatização ela tem um primeiro princípio de tornar mais ágil a gestão, né? E de fato isso vai acontecer. E o segundo ponto é dar a resposta ao investimento, como o Sérgio colocou aqui no início do programa. Então, você fazer um aprofundamento de uma dragagem do Canal de Santos é um baita no investimento. Você fazer um investimento nos acessos terrestres, você fazer um investimento em novas áreas portuárias, tudo isso, o poder público não vai mais aportar dinheiro, né? Hoje nós estamos preocupados em comprar vacina, em resolver o problema social, seja da educação, seja da segurança pública, seja do posto de trabalho. Então, esse processo de desestatização / privatização das empresas, no final, tudo a gente pode circunscrever numa concessão, tá? Mas já temos exemplos de sucesso no mercado. Os aeroportos, né? Para quem já pegou um voo pré-desestatização e pós, consegue enxergar com absoluta certeza a melhoria do serviço, a melhoria da limpeza do aeroporto, da pronta resposta, de atraso de voos, enfim. Tudo isso foi resolvido com esse processo. Investimento em novos terminais, enfim, esse é um caminho sem volta para a infraestrutura. Então, seja na rodovia, que já há muito tempo já aconteceu as concessões, né? Mais de 20 anos nós já temos concessões rodoviárias e mostrou, né? Todo mundo fala assim, as rodovias em São Paulo são muito boas, né? Eu atravesso a fronteira, piora o serviço. Então, a população sabe a diferença de um serviço concessionado ao setor privado de um serviço que se mantém sobre a administração do setor público.
A mesma coisa aconteceu no aeroporto e a mesma coisa vai acontecer no setor portuário. E assim, não existe o melindre, não existe a preocupação em perda de posto de trabalho. Pelo contrário, quanto mais investimento em construção civil, quanto mais investimento em serviços ao usuário do porto, mais emprego vai ser gerado. Professor Hélio, há uma questão colocada também, até que o Adilson conversou comigo quando a gente preparava o conteúdo para esse programa, que é sobre o controle por parte do governo federal, controle do ativo por parte do governo federal, né? Nós estamos falando até de preocupação do ponto de vista estratégico, né, da soberania nacional, e que outras, digamos assim, outras regiões do país ou até outros países tenham interesse de uma certa forma em depreciar a importância do ativo da CODESP, né, atual Autoridade Portuária de Santos. Até que ponto é importante essa preocupação também sobre o controle do governo? O Tércio acabou de falar que é uma concessão, não seria o caso de a gente estar falando de uma PPP, de uma parceria público-privada, para estabelecer esse prazo todo de concessão? Como é que o senhor enxerga isso daí? Bom, em primeiro lugar, eu sou um saudosista e nós temos que lembrar do tempo, século XIX, quando esse porto foi concedido à iniciativa privada e se tornou uma referência do ponto de vista de reformulação urbanística da cidade da Baixada Santista. O Porto de Santos foi de enorme importância para o desenvolvimento regional. O Porto de Santos transformou a cidade de Santos, que no início do século XX era chamada no mundo todo como a Barcelona da América do Sul. A gente tinha pagado aquela pecha de ser a Black Town, a cidade negra, por conta de tantas endemias que a gente tinha para cá. Não se esqueçam que o cemitério do Saboá foi inaugurado em 1896, se não me falha a memória, para sepultar 1/3 da população que morreu de malária, febre amarela, tifo, difteria. Coincidentemente, nós estamos passando por uma pandemia, mas o porto privado, né, a gente costuma dizer, na mão da família King, aquela turma toda, enfim, transformou realmente o cenário regional. E depois, há 40 anos, nós mudamos completamente, essa concessão acabou, todo mundo sabe a história disso. Bom, em primeiro lugar, eu compactuo muito com a doutora Gontijo com relação a algumas incertezas e a necessidade da gente conhecer a modelagem. Mas nós já vimos, e aí eu direciono a pergunta ao Tércio, né? Nós já vimos que a União, ela sempre foi a protagonista de ideias de transformação do porto, de investimentos do porto, de ligação do porto da margem esquerda e margem direita, de investimentos. Nós passamos por um momento importante de concessões com a Lei 9.630, mas aí eu faço um gancho no que a doutora Gontijo falou com relação às incertezas dos investidores num quadro político muito complicado, e ele não é de hoje. O quadro de interferência política de maneira errônea, errática na atividade portuária, ela foi desastrosa. O Tércio virou uma página aí que, quando o Tércio assumiu, tinha um ex-presidente, tinha sido preso, vários diretores aí completamente, não é? Enfim, o presidente da República, na época, estava envolvido. Então, eu pergunto para o Tércio, foi uma grande transformação que você fez a partir da tua gestão, agora com o Viral, dando com uma continuidade. Vocês parecem dois jovens brilhantes, mas eu te falo, as ideias são boas, os projetos são bons. Aliás, eu quero te agradecer, porque nunca mais eu vou sair fora do Brasil e ter que explicar se o Porto é de Santos, por que tem São Paulo no meio. É só o único lugar que Bahia tem nome de Porto, mas o Porto é Salvador. Mas peraí, o gringo não manja disso, vocês acabaram com esse negócio, né? Agora todo mundo sabe o que é Santos Port Authority, Santos, Porto de Santos. Parabéns. Mas a minha pergunta é a seguinte, e pegando o gancho da Gontijo com relação às incertezas que os investidores podem ter. O teu grande medo, o nosso grande medo, né, não seria exatamente aquela ingerência política que a gente quer ver fora. Essa ingerência política vir continuar exatamente tudo num outro cenário de desestatização e de privatização. Essa mesma vontade política, ela não é, de certa forma, uma ameaça ao que vem a seguir? Bom, obrigado, Hélio, pela pergunta. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é olhar um pouco para o que está sendo discutido no Porto de Vitória, né? Então, Vitória é o embrião da discussão do modelo. Então, lá, como é que está formatado? É a venda da empresa
junto com um contrato de concessão, né, por 35 anos, em que o concessionário ele é obrigado a fazer uma série de investimentos e tem uma regra de participação. Então lá está estabelecendo que, no caso, no certame atual, isso está sendo revisto porque houve a audiência pública do Porto de Vitória, inclusive vários grupos fizeram considerações, eu posso traçar aqui talvez 3 principais que preocupam. A primeira é a questão da relação contratual entre concessionário privado e o arrendatário privado, né? Lembrando para o internauta que hoje a operação do Porto de Santos já é privada, né? Você tem um cais público, mas cada empresário, cada empresa que opera uma carga no Porto de Santos, seja ela um granel líquido, uma soja, milho, container, carga especial, veículo, o que for, é uma empresa privada que opera. A companhia pública é a companhia que cuida do canal, dos acessos terrestres, da segurança, né, da fronteira do porto com a área terrestre, da fronteira com o porto com a área molhada, enfim, a fornecimento de energia, fornecimento de tratamento de água, esgoto, enfim. Esses são serviços prestados pela autoridade portuária e, obviamente, a coordenação de novos projetos de desenvolvimento, ou seja, o plano de desenvolvimento e zoneamento do porto. Isso é o que vai ser privatizado justamente para melhorar as relações entre um investimento a ser feito, que hoje, por incrível que pareça, entre uma empresa solicitar autorização para fazer um investimento e ela de fato fazer o investimento, é mais de um ano, né? Então essa burocracia, ela tende a terminar a partir do momento que a relação entre privado e privado vai dar liberdade para você estabelecer as relações contratuais pós-privatização, né? Eu sei as diferenças de conceito de privatização, é o que eu digo assim, quando você desestatiza, você desestatiza por um certo tempo, que é a concessão, que nada mais é do que uma privatização por tempo, né? Que foi aconteceu com os Guilherme no começo da história do Porto de Santos. Um segundo ponto que é importante colocar no modelo é como é a participação de quem pode entrar como sócio dessa nova empresa, né? Pegando o gancho que o Sérgio colocou, a preocupação na abertura do programa, sobre a questão da soberania nacional, como é que ficam os grupos estrangeiros com relação ao controle de um principal ativo logístico e geopolítico que é o Porto de Santos. Também você pode estabelecer no edital da licitação do Porto, do leilão do Porto, regras de participação em que você limita, você coloca um teto de participação por bloco econômico, por tipologia de carga, por operador portuário, ou seja, tudo isso é possível colocar para você proteger a funcionalidade do porto. E outra, a ANTAC continua regulando o mercado, o CAD continua regulando o mercado, enfim, e existe um contrato para ser seguido. Então, qual é o contrato? Respeitar o PDZ do Porto de Santos, respeitar o plano mestre, respeitar o planejamento logístico do país, atender os clientes, ampliar a área. E óbvio que quem assumir o Porto de Santos vai querer ampliar áreas de operação, ou seja, mais terminais existirão dentro do Porto de Santos, um cuidado, obviamente, para que não ocorra um canibalismo interno no porto, e empresa A ou B começa a sofrer no seu fluxo de caixa, no seu balanço patrimonial, e que no final acaba gerando desemprego, proteger o emprego da região, trazendo investimento e respeitando aí as demandas, ou seja, a demanda de mercado ela vai caminhando com a capacidade instalada no Porto de Santos. E a participação de diferentes sócios nesse quebra-cabeça ajuda a você tomar melhores decisões. Então eu não tenho preocupação de fundos estrangeiros investirem no Porto de Santos. Desde que haja uma segurança jurídica no investimento, uma segurança regulatória, né, em que seja qual for o capital que esteja aqui administrando o porto, ele atenda a carga, ele atenda o cliente, ele melhora a eficiência do porto para reduzir os custos portuários, reduzir o custo logístico global da carga e o Brasil se beneficiar com isso. E por último, um ponto importante que estava no modelo da Codesa é a outorga variável, ou seja, o governo ele continua recebendo 7,5%, que é o que está visto no Porto de Vitória, o governo receber do faturamento bruto da autoridade portuária 7,5%. Esse ponto
Eu prefiro que o governo faça parte da sociedade e componha o quadro societário e ele tenha 7,5% do lucro da empresa do que 7,5% do faturamento. Porque qualquer crise econômica que possa abalar o Brasil, o Porto ele é o primeiro a sentir, né? E o primeiro a reagir. Então, é uma preocupação que a nossa equipe, enfim, com os técnicos com quem eu discuto no mercado, tem. Esses são os 3 principais pontos que eu levantaria no modelo de Vitória, que pode rebater eventualmente para o modelo de Santos. Eric, o CIESP regional aqui de Santos é parceiro desse nosso projeto, veio para esse painel do Porto Cidade exatamente porque é uma instituição onde os associados, as empresas que compõem o CIESP, têm uma preocupação óbvia com todo o potencial do Porto e toda a sua produtividade impacta diretamente na cadeia produtiva regional. O teu segmento, os empresários que compõem o CIESP regional, estão preocupados com o processo de desestatização? Estão otimistas ou mais preocupados? Como é que é a tua análise? Primeiramente, agradecer mais uma vez a presença no programa. E eu acho muito importante o que acontece, esse debate, né? Parabéns por esse debate. Eu sou visionário, eu vejo que assim, desafogando o governo federal tendo uma parcela, contribuindo, mas deixando para a iniciativa privada, como o Casemiro falou muito bem, eu acho que nós temos muito o que agregar na área do emprego, na área do desenvolvimento. É como todo mundo fala, a melhor rodovia do Brasil é a Imigrantes, né? São as estradas do estado de São Paulo. Por quê? São privatizadas. Eu acho que a partir do momento que o Porto de Santos for privatizado, ou ter essa desestatização, eu acho que vai melhorar muito. Por quê? Vai acabar muito a politicagem, que às vezes em órgãos públicos acaba acontecendo, e acho que nós vamos poder voltar a crescer mais. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina, tem tudo para crescer, batendo recordes atrás de recordes, como foi anunciado essa semana, novos recordes no Porto de Santos. E eu tenho certeza ainda que nós temos muito que melhorar aqui o Porto de Santos, porque uma coisa que eu queria ver até com o Casemiro, esses armazéns, a gente tem que pegar esses armazéns que hoje estão desativados e fazer tipo um Porto Madeiro ou no Pará. Eu acho que a gente tem que populacionar o quê? O centro de Santos. E acho que através de uma privatização, trazendo mais empresas, gerando mais empregos no Porto de Santos, eu acho que a gente vai conseguir fazer uma parceria com a Prefeitura Municipal de Santos para populacionar o centro de Santos, onde a gente vai poder unir o útil ao agradável, onde a gente vai gerar mais empregos com a iniciativa privada, gerar mais investimentos no nosso centro. E, Tércio, qual a sua visão para os armazéns? O que a gente pode, em parceria, junto com o CIESP, nós estivemos juntos na semana passada, aqui com o presidente Paulo Scaff, onde nós conversamos sobre vários assuntos. Um assunto que eu acho que depois a gente pode abordar ainda nesse programa é o voo de túnel, que eu acho que é um outro empreendimento que vai agregar ainda mais junto com a privatização do Porto de Santos. Bom, obrigado, Eric. Eu acho que o primeiro ponto que com relação à questão do Valongo, né, e é uma discussão já longa, tão longa que lá os galpões estão caindo aos pedaços e nunca se encontrou uma viabilidade econômica para reerguê-los. Eu tenho uma opinião muito singela sobre patrimônio histórico, né? Eu acho que se você olhar percorrer todos os portos do mundo e cidades históricas no mundo inteiro, o novo convive com o antigo. Então, a política de você sair tombando, né, só para o internauta ter uma percepção sobre o conceito de tombar, você toma um patrimônio e você tenta preservar aquele patrimônio dentro das características históricas daquele patrimônio. Se você toma um patrimônio e achando que tombá-lo é preservá-lo, é uma política de preservação cultural e histórica equivocada, né? Onde dá certo, onde você preserva aquilo que tem que ser preservado e remodela a cidade com o moderno, né? O Porto de Hamburgo, ele é um exemplo claro. Antuérpia, você tem um antigo, você tem a Doca de Napoleão
lá preservada, e do lado tem um museu moderno, com uma arquitetura metálica, com vidro, enfim. Você tem o novo convivendo com o antigo. E é com esse olhar que eu enxergo a região do Valongo. Então, a interferência nos galpões antigos, você remodelar aquilo para respeitar a fachada, no meu entendimento é o suficiente, né? Lá, infelizmente, está tombado por volumetria. Eu entendo que a fachada, ela traz a história, e você estabelece uma nova construção moderna para recepcionar um conjunto de atrações de cruzeiro, né? Linkando com o centro histórico. Com o quê? Com uma arquitetura moderna também. E não entender que uma arquitetura dessa moderna vai atrapalhar a visão do que é antigo, né? Existe também essa visão ortodoxa de que uma plataforma metálica nova, com vidro, enfim, moderna, com traços modernos, não pode conviver com o museu antigo, né? Infelizmente, alguns arquitetos ainda insistem né, na preservação visual, achando que o moderno não precisa estar do lado do novo. Isso cada vez mais mata a cidade. Hoje, por exemplo, a cidade, o centro está morto. Não existe vida no centro, porque você é obrigado a fazer uma reforma no imóvel, do jeito que foi estabelecido pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, e você não dá espaço para o moderno, né? Como é que você moderniza junto com... Esse é um ponto muito importante. Isso é uma quebra de paradigma na política de preservação do patrimônio histórico. E restabelecer o Valongo, como eu entendo que ali é o espaço para atracação de cruzeiros, até porque, para o internauta também saber, toda vez que atraca um navio de passageiros no Concais, as operações portuárias de cargas têm que parar nos berços ao lado, justamente por causa do particulado. Então, você trazendo essa operação para o Valongo, seccionando, né, separando ela da operação de carga, você preserva a operação de carga, que é a principal economia do entorno, né, de toda a Baixada Santista, e você atende o serviço de cruzeiro com qualidade, porque se alguém disser para mim que hoje o embarque de cruzeiros em Santos ele tem uma qualidade internacional, não tem, né? Você convive no cais junto com um shiploader de granel, tem que fazer uma operação de guerra para quando tem 5, 6 navios atracados em Santos. Não é bom para o passageiro, não é bom para o porto, não é bom para o comandante do navio. Então, essa repaginação no Valongo, levando a operação de cruzeiros para lá, é a intenção, está no PDZ, né, está no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto. Agora, com certeza, como você falou, Érica, assim, para destravar esse investimento, é necessário o setor privado, é necessário um capital, inclusive internacional, porque todas as empresas de cruzeiro têm interesse de fazer esse investimento, né? Existem várias empresas, o mercado brasileiro é um mercado promissor, né? Infelizmente a pandemia ela arrefeceu o mercado nessa temporada de 2020 para 2021. A expectativa do setor de cruzeiro é que em outubro desse ano se restabeleça o serviço. Obviamente ainda tem um caminho a ser trilhado em negociação com a Anvisa, entre a CLIA, né, que é a Associação Internacional de Cruzeiros, com a Anvisa, entendendo que os protocolos hoje que os navios podem oferecer vão vencer essa preocupação com relação ao contágio dentro do navio. E desmitificando isso, você trazer, obviamente, reaquecer o mercado, enfim, e os usuários, né, os turistas de cruzeiro poderem fazer o seu gozo a bordo. Professor Hélio, eu vou, antes de voltar para a professora Maria Cristina, eu quero ouvir aí o seu comentário em relação a tudo que foi respondido agora, porque eu sei que você tem sido um crítico aí contumaz a respeito do que estamos fazendo, né, com toda a arquitetura e todo o processo de urbanização no entorno aí da nossa região portuária, não é verdade? Eu vou castigar um pouquinho agora, porque é lindo, a conversa é linda, é bonita, a gente fica viajando enquanto o Tércio falava e também o Eric. Eu imaginei aquele Puerto Madeiro, né? Eu imaginei ali já, com vocês todos aí, já pensou? A gente tomando lá uma caipirinha na beira ali do nosso estuário, que coisa linda. Acontece que Puerto Madeiro ficou pronto em 94. Puerto Madeiro ficou pronto em 94 e lá o Porto do Pará também faz bastante tempo que
se resolveu o problema de preservar o antigo com o novo, não é? E se Puerto Madero ficou pronto em 94, eu acho que eu comi lá um bife de chouriço, em 95 eu estava por lá, eu tomei aquele belo Malbec com bife de chouriço em 95, nós estamos em 2021, então o maior porto da América Latina, ele ficou tanto tempo tombado, ficou tanto tempo para chegar a uma conclusão de que a Concars foi instalada no lugar errado. Já erraram como se instalou o corredor de exportação na ponta da praia, agora o trem tem que passar na porta do nosso futuro Puerto Madero, né? Um monte de trem vai passar na porta do nosso futuro Puerto Madero, aí ficamos 10 anos discutindo o tal do mergulhão. Enfim, a conversa é bonita, mas concordamos, né? Nós estamos no século XXI, as coisas estão mudando, a nossa vida mudou completamente com a pandemia, não está na hora da gente fazer acontecer a coisa do Porto, ou então a gente vai ficar repetindo, Tércio, o que você acha disso? Porque você é uma pessoa que chegou e virou uma página, né? Mas você não acha que a gente tem que dar uma resposta mais rápida com relação ao que fazer com o que está estragado? E aí eu boto mais pimenta ainda, falam em PDZ, querem ir para Santos Continental, tadinha de Santos Continental, quando a gente entrou lá, nós demos o maior lixão, um dos maiores lixões do Brasil foi instalado no sítio das Neves, daí nós estragamos lá um monte de cabrão, botando lá um cemitério de automóveis e, meu Deus do céu, nós vamos fazer o quê no Santos Continental se nós temos hoje 6 quilômetros de cais inoperantes? Olha, é muito bacana a gente falar de Porto Madeira, é muito bacana a gente falar do Old Haven de Rotterdam, do Centro Histórico de Antuérpia, mas quando é que nós vamos ter isso aqui? Essa é a pergunta. Bom, obrigado, Hélio, mas acho que um pouco é a gente redimensionar os projetos, né? Os projetos foram feitos para o Valongo, nada contra os arquitetos, pelo amor de Deus, mas existe um ponto que é a viabilidade econômica, né? Quando você tem excesso de recurso que você possa investir num projeto, eu vou fazer aqui uma menção ao Calatrava, né? Lá no Porto Madeira você tem uma ponte muito bonita que o Calatrava desenvolveu. Tem um projeto do Calatrava no Catar, que também é lindo, maravilhoso. Só que assim, é um trabalho arquitetônico que alguém está pagando aquilo, né? E como eu disse, o governo não tem mais dinheiro para ficar fazendo ponte estaiada, né? Porque todo mundo quer ter sua ponte estaiada, né? E para o internauta ter uma noção, de uma ponte normal para uma ponte estaiada, você aumenta aí uns 30% a 40% de custo, só para ser estaiada. Então, me perdoem os arquitetos mais uma vez, mas todos os projetos que foram traçados ali para o Valongo, foi feito houve um exagero arquitetônico nos projetos e acabou sendo inviabilizado. O último projeto para o Valongo exagerou no custo que se tornou inviável. Então, assim, quanto que pode, aí a conta é o contrário, quanto é que pode custar uma infraestrutura no Valongo para poder o embarque de passageiros ali pagar aquela infraestrutura? Essa é a conta. Então, a proposta que foi feita até então, que obviamente eu proponho, é a atracação em espinha de peixe, ou seja, você cria os piers. Olha só, você cria o pier, desenvolve o pier até a meia nau, até a metade do navio. Eu não preciso de um pier de passageiro para cobrir todo o comprimento do navio, né? Então, até a meia nau, até o meio, onde há o embarque do passageiro, você coloca o pier. Inclusive utilizando a contrabordo. E da meia nau em diante, os dolphins, ou seja, que eu vou fazer a amarração do navio. Só aqui você já economizou pelo menos uns 40% o custo de obra do equipamento de acostagem. Somado a isso, como é que vai ser a passagem por cima dos galpões? É aéreo, né? Queriam enfiar um mergulhão de trem é uma fortuna. E outra coisa, tem uma rampa máxima que o trem suporta, que ela é menos do que 1/3 do que uma rampa de carro. Então, esses equívocos de engenharia e de projetos de arquitetura foi com que ficou patinando esses projetos ao longo desse tempo todo, né? Somado a isso, infelizmente, todos os projetos, tentativas de ter passagens aéreas
com estruturas metálicas novas, foram frustrados pela equipe de preservação do patrimônio histórico, achando que uma passarela de estrutura metálica moderna contrasta com o histórico. Essa é uma visão míope de quem preserva o patrimônio histórico. Olha para o mundo inteiro, o mundo inteiro tem outra concepção. Até porque se você não tiver recurso para preservar, ele vai se deteriorar por outra razão. Que é o que está acontecendo. Se ele não for demolido para construir uma coisa moderna, ele vai cair sozinho porque não há recurso para conservar. E é o que então, acontece no fim das contas, vezes no centro de Santos. É o que aconteceu com os galpões. Assim nós quase perdemos o Coliseu e chegamos a perder quase que a totalidade do Guarani, ele foi reconstruído praticamente. Totalmente, foi reconstruído, né, basicamente. Então, assim, às vezes a emenda sai pior que o soneto. Nesse aspecto, é possível constituir, Hélio? Eu acho que sim, é possível. É possível porque antes da pandemia, nós estávamos em negociação com um grupo internacional de investidores em terminais de cruzeiros. Eles estavam marcados para vir no carnaval do ano passado, no carnaval 2020 para cá, para visitar todo o sítio da região do Valongo, entender o que a gente estava propondo. Essa proposta que eu acabei de mencionar, a gente já tinha pensado já no ano passado. Eles ficaram super empolgados para vir, para estudar o assunto, e infelizmente a pandemia acertou de cheio não só o setor, né? Houve um atraso na vinda deles e agora a possibilidade disso acontecer, primeira coisa, temos que vencer a pandemia, entender que o setor de cruzeiros no Brasil vai ser retomado, navios virão para fazer essa rota da costa leste sul-americana. E com isso, tem um pavimento para, de fato, fazer esse investimento. Mas veja, o investimento ali tem que ser feito em função da receita, né? Quando a gente vai construir qualquer negócio, aqui está o Eric, que coordena uma instituição importante que discute com os empresários. O empresário não vai investir mais do que ele não olhar o retorno sobre o capital. Não tem sentido. Não tem sentido, né? Com certeza, e principalmente porque os empresários querem retorno financeiro, né? Mas eu acho que, de repente, eu me coloco à disposição como entidade CIESP, Fiesp, a gente fazer uma visita ao ministro de infraestrutura, conversar com ele, para, se for fazer o mais rápido possível, ver o que a gente pode fazer com esses armazéns que hoje estão abandonados, para poder, porque é o que você falou, daqui a pouco essa pandemia acaba e o que está todo mundo hoje parado, vai todo mundo sair querendo passear, querendo ir almoçar, jantar, tudo que ninguém fez nesse último ano vai querer tirar o atraso. Então eu acho que essa seria uma grande oportunidade, nesse momento, pegar um projeto, até conversando com o Hélio, com a Mari, tudo que a gente possa ver, junto com você, Tércio, e falar com a autoridade portuária, fazer uma missão e até conversar com o ministro. Por quê? Qual é o objetivo principal? Que a gente possa analisar e fazer um grande empreendimento para o ano que vem já estar, de repente, sendo entregue. Eu sou mais conservador. Eu acho que o primeiro passo é sentir a retomada do setor de cruzeiros, porque não vai ser caipirinha nem porção de camarão que vai pagar uma plataforma, que vai pagar Dolphin, Pier. É de fato a tarifa que o passageiro paga para o embarque, né? Aquilo que roda a economia de um terminal, né? E eu acredito que é mais provável que esse projeto saia do papel com a autoridade portuária concessionada, privatizada, do que no ambiente público. Até por uma questão regulatória, porque existe o contrato do Concais, né? Ele foi renovado um ano antes de eu entrar na companhia. Tem uma questão que eu quero colocar para a Maria Cristina, não sei nem se ela vai fazer uma pergunta em cima disso, porque cabe algumas dúvidas que eu recebi. O papo tá bom, né, Sérgio? Sobre questões aqui. Papo rente. Se a partir do momento que é feita a concessão, porque muita gente me pergunta por que é que esse processo de revitalização não foi lançado o edital de PPP para isso. Porque, na verdade, o Tércio falou agora, que o problema é projeto. Para quem conhece um pouquinho, a grande vantagem das PPPs é que você tem um projeto desenvolvido por um interessado em explorar a concessão.
PPPs nada mais são que concessões, elas podem ser onerosas, patrocinadas ou administrativas, onde o ente público assume todo o custo, né, o custeio daquele contrato. E quando você fala de área pública, o grande problema é projeto, porque são os déficits dos projetos mal elaborados que levam ao fracasso de uma licitação, de um serviço, né? E a PPP ela tem esse diferencial. Eu não sei como é que você enxerga isso, doutora, e se você tem alguma questão para colocar mais para o Tércio sobre medidas preventivas, né, que precisam ser tomadas nesse processo de modelagem que você falou no início da sua participação. Vamos lá, até vou cumprimentar aqui o professor Hélio, meu colega de Neponte, no Instituto Estudos Portuários da Unisanta, mandar um abraço para o professor Adilson, que é o nosso capitão lá. É o nosso mestre. Ajudou a escrever a pauta do programa. Dar um grande abraço no Eric e o Tércio, coitado, né? O Tércio sozinho não faz verão, né? O Andorinha sozinha não faz verão. Na realidade, a questão que passa, o PPP, eu sou totalmente favorável, na realidade eu sou fãzaça de Dom Pedro II, porque ele foi o homem que preconizou a PPP no Brasil, e aí veio a proclamação da República, veio a Primeira República, chegou em Getúlio, centraliza tudo de novo, então a gente passa aí, por isso que eu digo, eu sou fãzaça do PPP. Para quem não entende, né, para o cidadão leigo que está nos assistindo e não entende o que é cessão onerosa, o que é outorga, enfim, são modelos de contratação com o poder público. Porque hoje, a nossa modelagem está tentando voltar para o que era na época de Dom Pedro II. Eu sou muito a favor do PPP naqueles moldes iniciais. Foi quando as empresas britânicas vieram para o Brasil investir em ferrovia, foi quando o Barão de Mauá investiu no primeiro modal intermodal do Brasil, lá da propriedade dele na região Senado do Rio para o Porto do Rio de Janeiro, através de PPP. Então vejam, o PPP é um modelo maravilhoso. A questão é uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura que passa pelo que o Tércio falou. Não adianta nós queremos revitalizar uma região e não combinar com os russos. E quem são os russos? Todos os stakeholders públicos. O servidor público do CONDEFAT, o arquiteto, o representante do Ministério Público. E daí eu já vou engatar uma consideração para o Tércio. É muito diferente, né, Tércio? Lidar, por exemplo, com o caso de Espírito Santo ou Santos, em relação a outros portos, porque são portos antigos que fazem uma interface com o município. E aí eu destaco, de fato, a importância do CAP, né, nesse processo de desestatização. Tentar, talvez a lei dos portos tenha que ser novamente aprimorada para que não haja essa falha de comunicação que faz com que os projetos protelem, porque o Ministério Público não tem ciência, depois que vem o projeto, veta o projeto. A sociedade civil não tem conhecimento do projeto, vai lá e tenta vetar o projeto. Então, veja, é uma bagunça. A gente vive uma bagunça que causa essa insegurança jurídica. Tudo que o Tércio falou, concordo plenamente. Eu não sou contra a desestatização, na realidade eu sou uma defensora. A questão é como isso vai ser colocado, combinando com todos os stakeholders que estão envolvidos. Então, talvez, Tércio, seja isso que assim, um dos pontos cruciais, né? Porque você fez uma revolução, então eu concordo com o professor Hélio, te parabenizo, porque você trouxe, de fato, você trouxe uma segurança para quem estava investindo, mas você sozinho não faz verão. A gente depende de uma ANTAQ fortalecida, uma Agência Nacional de Transportes Aquaviários fortalecida, e, ao meu ver também, a volta do CAP, para que haja maior comunicação e que os processos não parem no meio do caminho. A gente vai falar do CAP também daqui a pouquinho, mas, Tércio, só para deixar claro essa ponderação que eu fiz, quando o processo de desestatização ocorre e o controle da autoridade portuária passa para o ente privado, é ele que se torna o responsável em fazer o processo de licitar a exploração daqueles terminais? Como é que funciona? Como é que funcionaria isso? Boa pergunta, Sérgio. Assim, é importante que, em termos de segurança jurídica, uma vez privatizada a autoridade portuária, os contratos que hoje são assinados entre os arrendatários e a União são subrogados para essa concessão privada. O contrato tem que ser respeitado ipsis literis até o final dele.
qualquer renegociação no contrato, ele já acontece em bases privadas, respeitando o escopo do contrato. Então, qual é a vantagem disso? Mais agilidade. Lembra que eu comentei aqui um pouco mais cedo que para você pedir uma autorização de um investimento, você demora mais de 1 ano para poder ser autorizado pela agência. Com a relação privada, eu acredito que essa autorização vai ser imediata, né? Agora, a negociação, o ajuste fino do tempo de extensão do contrato, do valor, vai chegar num acordo ali, né? Mas o importante o contrato vai ser respeitado até o final dele. A renovação do contrato, a autoridade portuária, e como o Kelly colocou, o sócio quer retorno. Eu não acredito numa gestão contratual entre a autoridade portuária privada e o arrendatário, em que a autoridade portuária expulsa o arrendatário do porto, porque ele está perdendo o cliente. Ou que coloque um outro cliente dentro do porto que faça uma competição canibal intra-porto, que também vai estragar ou seja, eu tenho que zelar pelos meus clientes, pelos meus usuários. Se todo mundo está ganhando dinheiro, eu vou ter um fluxo de caixa positivo e sem risco, né? Eu não vou tomar esse risco. Então, do ponto de vista de gestão contratual, existe essa melhoria. Eu não enxergo. Obviamente, quanto mais claro tiver no edital de concessão, quanto mais claro tiver na cláusula contratual, e como a Cris colocou, uma agência reguladora fortalecida, fazendo uma regulação que eu defendo, que a gente chama de regulação responsiva. Ou seja, ao invés da agência ficar fiscalizando todo dia um contrato, ela cria um galpão lá, um balcão de reclamação e ela reage na reclamação. Se todos os clientes estão felizes com o que está acontecendo, eu não preciso mexer uma palha, né? Concordo com a Cris com relação ao CAP, mas eu tenho um conceito um pouco distinto do que era o CAP pré a última lei, né? Não faz sentido o usuário discutir e aprovar a tarifa portuária. É como se você falasse assim, eu quero pagar tanto. Né? É que eu queria, antes de continuar falando do CAP, eu queria que o Hélio fizesse uma ponderação a respeito disso, se você quer incluir mais alguma coisa, Hélio, porque a gente só tem mais 15 minutos de programa e eu quero me aprofundar mais na questão dessa remodelação sobre o CAP. O que você quer falar a respeito disso e quer complementar o questionamento que a Cris fez? Olha, primeiro o CAP tomou uma baita de uma rasteira no governo Dilma quando ele deixou de ser, vamos dizer assim, deliberativo, né? Isso aí foi uma coisa que eu jamais entendi. A gente está precisando de voz e me parece que a região aqui, ela andou para trás. A gente tem uma bancada enorme de deputados e senadores lá no Congresso Nacional e eu estou escutando tudo isso porque eu faço uma pergunta: como é que o Rio de Janeiro conseguiu criar o seu Porto Maravilha, derrubar o seu Minhocão, não é? E remodelar? Como é que o Rio de Janeiro conseguiu fazer o seu cais da Copa, né? Coitado da gente aqui que recebeu a Costa Rica, tadinha da Costa Rica, que azar que ela deu, e a Croácia, que foi, se não me falha a memória, a Croácia que foi parar lá no Guarujá. Então as coisas acontecem fora daqui, parece que São Paulo não reage. Eu estou escutando que a gente não tem dinheiro para fazer, meu Deus do céu. Das 3 maiores obras da engenharia, alô, Adilson, se você estiver escutando, das 3 maiores obras da engenharia brasileira, a Ponte Rio-Niterói, a escavação do estuário até criar o Porto de Cubatão, que é o Cais da Cozipa, né? O Piaçaguera, chegar até o berço de Cubatão, e principalmente o ramal ferroviário de Conceiçãozinho, uma obra de engenharia de extrema dificuldade, que é considerada a 2ª maior obra de engenharia do Brasil hoje, e hoje a gente não consegue fazer uma intervenção que é justa já neste momento pelo governo, por conta de tudo que foi degradado, por tudo que foi abandonado. E hoje nós não temos voz, nós não temos mais. O CAP virou meramente uma espécie de Condef, um lugar para a gente ir. Não é uma crítica, tá? Uma percepção desse humilde professor. Um lugar para a gente comer um pãozinho de queijo e tomar um café. O Porto de Santos diminuiu de tamanho, né? E a gente só espera, e aí vai o nosso otimismo. Eu volto à minha fala inicial. Vai o nosso otimismo de a gente viver uma nova época do final do século XIX, quando se passou para a iniciativa privada e se transformou a cidade. Humildemente e sinceramente é isso que eu desejo, porque eu não vejo atualmente um cenário de vontade política dos nossos parlamentares paulistas
de tornar o Porto de Santos, botar o Porto de Santos no lugar que ele merece historicamente. Foi muito bem lembrado aqui pelo Hélio, né, o professor Adilson, que é o nosso mestre aqui, é quem coordena todo o conteúdo desse painel. A gente não faz nada aqui sem submeter ao crivo do professor Adilson. Um grande abraço, um fraternal abraço para ele, não pôde estar conosco hoje. Eu sei que ele está lamentando muito, né? Mas vai estar assistindo em casa com certeza, e depois vai ligar para dar um puxão de orelha, falar o que ficou bom e o que não ficou bom. Tércio, o Adilson é o outro personalidade preocupado com o CAP, né? Com, enfim, o potencial que ele poderia ser explorado no sentido da gente criar sinergia de todos os atores da região que têm participação direta ou interesse direto na produtividade do Porto de Santos, né? Então, o que você tem a dizer? Bom, assim, o CAP, como eu estava mencionando, né, eu não colocaria na mão do meu cliente decidir quanto que ele quer pagar pelo serviço, né? Então já existe aí o poder do CAP a última lei era muito poderoso, a ponto de definir quais eram as áreas de expansão do porto. Então, a partir do momento que o CAP aprova qual é a área de expansão do porto e qual é a tarifa que cada um quer pagar, você tira da mão da autoridade portuária a prerrogativa de planejamento, a prerrogativa de expandir o porto e de estabelecer o preço do serviço, né? Não é à toa que quando eu entrei como presidente do Porto, metade dos contratos, tarifas, contratos de direito de passagem estavam obsoletos em termos de preço de mercado, né? Começamos a fazer reajuste a preços de mercado. Por que isso? É um efeito do CAP sobre as autorizações e os preços praticados no passado. O segundo ponto se temos aqui um porto em que o Sérgio tem um terminal, o Hélio tem um terminal, a Cris tem um terminal, o Eric e eu, cada um tem um terminal aqui. Estamos todos muito felizes aqui. Se nós controlamos a expansão do porto e se a autoridade portuária ou o governo vai ou não licitar um novo terminal, cada um aqui está muito bem com o seu faturamento. Você vai querer um concorrente do seu lado? Não, né? Então, infelizmente, muitas decisões no CAP atrasaram o desenvolvimento portuário, tá? Pode ser que no Rio o CAP tenha deliberado apoiar o Porto Maravilha, mas no final, o Porto Maravilha só saiu do papel, porque na época da Dilma tinha dinheiro ali, rodando para todos os projetos do país. Aliás, um absurdo que fizeram na Copa, construir estádio com dinheiro público, e que hoje tem estádio que não tem um jogo de futebol, né? Que vai lá para ser arena de rodeio, outro só show, outro qualquer outra coisa menos casamento, futebol. E não paga, né? E não se paga, né? Não se paga. Então, esse é um absurdo, né? Mas, enfim, eu estou falando aqui como cidadão, não como gestor portuário. Mas, do ponto de vista de investimento público em infraestrutura portuária, esquece, não vai existir mais. Ou o privado enxerga, como diz o Eric aqui, o retorno sobre o investimento, o retorno, e obviamente ele vai mensurar o retorno com o risco que ele está tomando naquele projeto, ou não vai acontecer. O Valongo foi isso, né? O Valongo foi alguns promotores do Ministério Público querendo manter aquilo e fazendo mergulhão e faz não sei o quê, e acha que brincar de desenho... Precisa ver o equilíbrio entre a viabilidade técnica, de maquete. Né? A viabilidade técnica, que entra aí a engenharia, mais a parte jurídica e a financeira. E a econômica, né? Se você não tiver equilíbrio entre essa equação, claro. A coisa ela não fica. É que eu digo assim, se fosse fazer um projeto, que o último projeto que eu vi do Valongo, teria que vender a caipirinha do professor Hélio aí pelo menos uns R$100, viu, professor? Ia custar caro essa caipirinha, vai pagar... E vender muitas, né? Milhares, né? Na verdade, eu acho assim, tem que fazer um projeto, sentar todos os stakeholders, como a Cris falou, com o mesmo objetivo de crescimento, com o mesmo objetivo de geração de emprego e de alavancar o centro de Santos e alavancar o Porto de Santos, com a privatização, eu acho que com a modernização, e todos defendendo a cidade de Santos com crescimento, desenhar um projeto que tenha viabilidade tanto para os empresários como para quem vai prestar serviço, para poder todo mundo chegar nessa equação e ter o sucesso na obra final. Gente, a conversa está tão gostosa que tem 3 questões aqui que eu acabei não conseguindo falar. Então, como a gente está chegando no final, eu vou abrir para todo mundo poder falar um pouquinho sobre essa questão da ligação seca, né?
porque eu vou aqui aproveitar até durante o programa para convidar você, Tércio. Nossa plataforma tem um jantar que a gente vai iniciar com a parceria do Ciesp a partir do mês que vem. É um jantar para alguns empreendedores que fazem parte da nossa rede de organização aqui. E o primeiro tema, a gente quer falar sobre isso, a gente queria que você e o Lustosa estivesse conosco, tá? No dia 25 de março. Nós vamos gravar aqui o programa do Painel do Porto, já vamos direto para lá no mês que vem. E eu quero aproveitar agora até para usar esse material para o próximo programa, que todo mundo aqui possa falar o que pensa e o que quer saber em relação a isso do Tércio, sobre a possibilidade do parceiro privado, né, que assumir essa responsabilidade e incluir, né, no seu pacote de medidas e investimentos, né, essa ligação seca, porque parece que isso é algo que foi conversado com o Tarcísio de Freitas, o ministro da Infraestrutura. Acho que tanto você quanto a Rosana Vara, deputada federal, acho que andaram tratando disso com o ministro. E eu queria abrir para vocês, para a gente poder fazer a última rodada, né, para falar sobre esse tema e se tem alguma questão em particular para endereçarem para o Tércio. Já aproveita para se despedir, né, do pessoal aí, porque nós estamos com 10 minutos para acabar o programa. Primeiro aí o Hélio e depois a Cris. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu aceito o desafio da caipirinha por R$100, na seguinte condição. A gente sabe que a caipirinha aqui na região está custando 20, 25. E eu estou vendo aqui que tem 4 grandes queridos amigos. Então eu topo. Eu pago R$100, que são 4 caipirinhas. Mas eu adoro caipirinha, mas eu prefiro a garrafa de vinho, viu? Aquele vinho, pois é. Malbec. Né? Agora, o segundo ponto é que também a gente tem que fazer uma justiça muito grande ao Tércio, porque foi o cara que derrubou aquela ponte. Ele derrubou aquela ponte e defendeu claramente a ideia da ligação por túnel, que é aquilo que a gente defende. Eu queria agradecer a todos, é um prazer muito, muito grande estar com vocês, foi um momento muito especial da minha vida, especialmente agora que eu não vejo mais a Maria Cristina Gontijo lá nos corredores da Unisanta. Verdade, né, professor? Saudade, muita saudade presencial, viu? Pois é. E queria agradecer, estou aqui à disposição de vocês. Um abraço a todos, estamos aí. Bom, eu aproveito o gancho do professor Hélio. Realmente essa falta de presença física é muito complicada. A gente está aqui, né, dá uma tranquilizada, dá uma amenizada, mas não é a mesma coisa. Enfim, eu gostaria mais uma vez de agradecer, professor Hélio, companheiro de pesquisa, de trabalhos em prol do Porto. Aprendo muito contigo, na realidade sou uma aprendiz no meio de grandes nomes, sempre me considero dessa forma. Gostaria muito de agradecer a você, Sérgio, mais uma vez, sempre está aí à disposição. Agradeço pelo espaço para falar da temática. Tércio, parabéns, considerações excelentes. Eric, parabéns pela Fiesp e a Ciesp fazer parte desse debate. Mas, enfim, em relação à questão do túnel, eu, particularmente, eu sou defensora da sustentabilidade. E quando se fala num projeto que vai proporcionar mobilidade urbana, estávamos falando aqui justamente disso. Muitas vezes a pessoa tem que se deslocar, gasta 2 horas por dia, 2, 3, 4 horas por dia de deslocamento da sua casa até o seu emprego. Túnel vai representar geração de emprego de forma responsável, porque a gente vai ter que se estudar a questão, por exemplo, de moradia, de habitação, entre tudo isso, infraestrutura no geral. Mas o túnel ao meu ver, a melhor solução neste momento. Por quê? Porque vai viabilizar não só a questão da operação portuária em si, porque não adianta eu falar para o investidor um terminal, olha, terminal, pode construir, vamos fazer uma compensação ambiental e no final das contas eu vou colocar uma ponte para inviabilizar o seu trabalho, tá bom? Todo aquele investimento que você estava previsto para ter durante 30 anos, ele vai morrer. Então não adianta fazer, eu vou vender uma ilusão para o investidor. E o impacto urbanístico também é complicado, né, doutora? O túnel é a melhor opção por conta disso e a melhor opção por trazer sustentabilidade para o morador da região. Muito obrigada. Eric, quer falar sobre isso também? A gente, para encaminhar tudo para o Tércio responder todos os comentários sobre isso? Então, primeiramente agradecer você, Sérgio, por essa presença aqui. A casa é sua já. Obrigado. O professor Hélio, a Cristina, que é uma grande amiga, Tércio, muito obrigado também pela presença. Obrigado.
E assim, nós estivemos juntos a semana passada com o presidente Paulo Scaff, e onde o objetivo principal, onde a Ciesp, o Ciesp e a Fiesp vão defender o túnel. Porque não adianta você colocar uma ponte daqui 10, 15 anos, cada vez mais a modernidade, os navios estão crescendo, vai travar o porto, vai parar e o porto vai virar um estacionamento de navio antigo. E eu acho que assim, o túnel é a principal ligação entre Santos e Guarujá. E como a Cris falou, bem acertadamente, o impacto é bem menor. Então eu acho que o Tércio, quando assumiu a Codesp, fez uma mudança brilhante. Agora, como um dos aliados no projeto Volco Túnel, tenha certeza, Tércio, que você tem o Ciesp e a Fiesp a seu favor. E no próximo encontro, eu acho que a gente pode falar, nesse nosso jantar que nós vamos ter, focar totalmente sobre o projeto do túnel, que é um assunto extenso e de grande valia para todos nós. Bom, Tércio, você viu que unânime aqui nos convidados, né, a nossa plataforma também aderiu a essa campanha. Falei para o Lustosa que a gente vai trabalhar no sentido de mobilizar a sociedade civil, né, e aí não há uma questão de interesse econômico nisso. A gente conversa muito com alguns parceiros de que o impacto urbanístico do túnel, no sentido geral, não só sobre aquilo que as pessoas estão enxergando, mas também na questão da mobilidade múltipla, porque você vai ter possibilidade de acesso a ciclistas, a pedestres, então você tem um sistema muito mais inclusivo, né? Não consegue imaginar uma ponte do jeito que foi concebida, o ciclista ir até a saída da cidade e pegar aquela ponte imensa, ele vai sair lá na Domenico Rangoni, enfim, é algo inconcebível. Então é aquilo, se ela for viabilizada em detrimento da obra do túnel, ninguém vai conseguir explicar essa lógica. Mas enfim, fica aí os últimos minutos para que você possa fazer um comentário geral e mais uma vez te agradecer. Acho que foi um encontro muito produtivo, tanto que eu não consegui. Tem 3 questões que ficariam abertas aqui, que a gente fala numa próxima participação sua. Vamos lá, túnel em 4 minutos. Bom, vamos constituir primeiro a questão dos ativos, né? Então, o túnel, 3 faixas de rolagem em cada sentido, ciclovia, o VLT, né? O pedestre utiliza o túnel. No túnel você consegue também fazer toda a passagem de ligação de telecomunicação, ligação elétrica, enfim. E tudo. E aí você de fato tem uma ligação seca que respeita a operação portuária e atende o desenvolvimento urbano, né? Como a Cris colocou, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, de meio ambiente, o homem faz parte desse meio, né? Então você privilegiar uma solução que dê qualidade de vida a todos, ela é fundamental. O túnel também atende o porto, né? Então você pode utilizar o transbordo de carga entre as margens usando o túnel, sim. Alguém pode falar, mas aí caminhão com veículo, não é um problema. Você faz uma gestão horária no rush, né, no pico do tráfego entre Guarujá e Santos, você proíbe o caminhão, no sentido contrário também, você tem, o porto funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, então você pode de fato fazer essa gestão, seja por meio de tarifa, por sentido, por hora, enfim, é possível. Isso já é feito já em vários lugares do mundo, aí não precisa muito longe. Na Marginal Tietê você tem lá o rodízio de caminhão no pico do movimento da cidade. Com relação à ponte, e aí começou a surgir um novo discurso, que é uma ligação seca entre Santos Ilha e Santos Continental. É importante essa ligação? Porque tem muita gente que mora lá em Monte Cabrão, em toda a região de Santos Continental, que demora 1 hora, 1h30 para chegar em Santos Insular. Uma linha hidroviária ligando, atendendo esses passageiros, ajudaria. Mas eu entendo o anseio da prefeitura, de alguns políticos, de querer fazer essa ligação. Ok, o nosso movimento, nós apoiamos essa ligação, mas que ela seja feita de forma imersa, ou seja, como é o voo de túnel. Por que isso? E aí, para o internauta entender, existe uma associação internacional, a gente chama de PIANC, ela é responsável por criar os padrões de projeto e operação para a engenharia portuária e engenharia costeira.
Ou seja, anualmente todos os engenheiros portuários de costas se reúnem para discutir e propor assuntos temáticos com relação a projetos nesse ambiente. Em Kobe, no Japão, em 2019, nós tivemos uma conferência e ficou patente que a Pianchi, ela recomenda, né, e é importante dizer que muitos dos padrões das recomendações Pianchi, elas entram no Brasil por meio de Norman, né, de norma da autoridade marítima, ou seja, vira lei no Brasil por meio da Marinha. A Pianchi, ela recomenda que intervenções e ligações secas em canais estreitos, áreas portuárias, baías turísticas sejam feitas de forma imersa. Mais recentemente, o Calatrava, que eu falei no começo do programa, ele fez um projeto para Doha, para ligar 3 pontos da cidade. Todos eles começam com uma ponte e já mergulham por ligação imersa, né? Todos os portos do mundo optaram por ligação imersa para preservar os seus portos. Aqueles portos que optaram por pontes se arrependeram, né, e hoje limitaram a sua operação. Então, para quem quer continuar sendo o maior porto da América Latina, com uma área de expansão portuária para cima da ponte, com o maior terminal de escoamento de combustíveis e derivados do país, ligando as 4 refinarias do Sudeste brasileiro, saindo pela Alemoa, não pode deixar uma ponte limitar essa operação. Então aqui o nosso apoio é como cidadão, porque no final, pessoal, quem vai pagar essa ponte, se ela um dia sair do papel, é você que sobe e desce a serra e paga R$28 no pedágio. Porque advogar dizendo que a ponte vai ser paga pelo setor privado é uma inverdade. Porque quem vai pagar essa ponte sou eu, é você, é todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje. Que vai continuar pagando esses R$28. Porque se o sistema Anchieta Imigrantes fosse licitado, a tarifa do pedágio ia cair a unidade de real. Tá? Na minha conta, R$5 mais ou menos uma variação. Então, fica aqui um pedido, entre no site voodtunel.com.br, vai lá e assine a petição para apoiar o movimento. Lá tem todos os vídeos, informações que vocês podem tirar de dúvida com relação ao túnel e, obviamente, comparar isso com o projeto da ponte. É o protagonista cidadão que paga sempre, ou através de tarifa ou através de impostos, na verdade. Eu quero pedir para poder colocar na tela a doutora Maria Cristina Gontijo, que eu vou aqui me despedir dela, informando para quem nos acompanha a qualificação desta advogada brilhante, que é nossa colunista e nossa comentarista nos assuntos de meio ambiente e os assuntos portuários também. A doutora Maria Cristina Gontijo, que todo mundo chamou carinhosamente aqui de Cris, ela é advogada, auditora ambiental de portos, mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos, é professora de Universidade de Santa Cecília também, e do CENEP, do Centro de Excelência Portuária. É autora de artigos e capítulos de livros na área de Direito Ambiental, Marítimo e Portuário, colunista e comentarista dos painéis de Porto, Cidade e Governança, da plataforma Protagonismo Cidadão. Obrigado, doutora. Até a próxima. Quero que, por favor, coloque na tela também o professor Hélio Alite, também é nosso colunista, né? Professor Hélio é professor universitário, especialista em logística, gestão, desenvolvimento e tecnologia portuária, consultor responsável pelo desenvolvimento do estudo de viabilidade técnica e logística para a ligação do túnel submerso entre Santos e Guarujá, em substituição ao sistema de balsas. Ele trabalhou nesse projeto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele é mestre em Ecologia e Meio Ambiente nas áreas de concentração, sistemas sustentáveis, auditoria ambiental e com dissertação em impactos ambientais dos sistemas de balsas diferenciais da construção do túnel imerso. Professor Hélio, mais uma vez, muito obrigado por estar colaborando conosco nesse debate. No estúdio aqui, o Eric Sanches, né, diretor do CIESP Santos, né, pós-graduação em Gestão Empresarial pela FAAP, empresário do ramo de rejuvenescimento e qualidade de vida, colunista e comentarista do painel Porto Cidade da plataforma Protagonismo Cidadão. Essa é a resposta que você está dando para o professor Hélio Alite, porque eu continuo ainda jovem. É isso aí, tá vendo? É verdade, né? Ele é o mais velho aqui, mas parece ser o mais jovem, né? Olha só, né? E o nosso convidado especial,
o engenheiro Casemiro Tércio de Carvalho, né, engenheiro naval pela Escola Politécnica da USP, mestrando em Logística e Gestão Portuária pela Universidade Politécnica de Valência, executivo de Mercado e Infraestrutura, diretor de Assuntos Portuários da Unisanta. Tércio foi o CEO da Autoridade Portuária de Santos e de São Sebastião, em 16 anos de experiência no mercado de infraestrutura logística. Também dirigiu a administração da Hidrovia Tietê-Paraná e teve a oportunidade de desenvolver um extenso portfólio de projetos e obras no setor. Além de ser um dos pioneiros do Brasil na implantação do conceito de Green Economy no mercado de infraestrutura, em programas e projetos de baixo carbono. Tércio, obrigado. Contamos com você para futuros programas para tratar disso. E a você que nos acompanhou em mais essa jornada do Protagonismo Regional em Debate, nosso painel Porto Cidade, obrigado pela sua participação e até a próxima semana.